Olá, leitor, tudo bem? Meu nome é Vanessa Ralph e hoje eu tô aqui para falar sobre 5 dos meus livros preferidos e que eu acho que todos deveriam ler. O primeiro deles é o Frankenstein, da Mary Shelley, e eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha 16 anos, e eu gostei tanto dele, eu fiquei tão encantada com esse livro, que nesse momento eu resolvi que eu ia fazer letras e que eu queria ser professora de literatura, de tanto que eu gostei. Então, esse livro mudou minha vida. E o enredo dele é sobre um cientista que junta partes de cadáveres e forma um novo ser humano. Só que essa criatura que ele cria, que ele forma, acaba saindo do controle e essa criatura se torna um monstro assassino. Então é uma reflexão sobre os limites da ciência, sobre esse complexo de Prometeu do homem moderno, né? Tanto que o livro se chama Frankenstein ou Prometeu Moderno. E outro aspecto que eu acho muito interessante desse livro é a gênese dele, né? Ele foi criado, a Mary Shelley, ela teve a ideia para esse romance enquanto ela estava na Suíça, e ela estava na Suíça com o marido dela, Lord Byron, e outros escritores, e eles fizeram uma competição de quem escreveria a melhor história de horror. E mesmo competindo aí com gênios da literatura, a Mary Shelley certamente se saiu melhor, né? Se destacou entre eles. Eu acho essa história aí fascinante. Outro livro assim que é muito importante para mim é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Eu não podia deixar de citar ele, né? Esse maior escritor da literatura brasileira. E dentre tantas obras maravilhosas que ele tem, esse aqui é certamente o meu preferido. E o livro é sobre um homem que já está morto e que nos conta, nos conta sobre sua vida, sobre suas desilusões amorosas e suas paixões, né? E eu já li esse livro diversas vezes em diferentes momentos da minha vida e eu sempre encontro algo novo. Eu já li ele inclusive em inglês, né, com essa tradução aqui do Gregory Rabassa, que também é muito boa. Foi muito interessante de ler Machado de Assis em outra língua. Outro grande clássico que eu recomendo muito, que eu adorei ler, foi a Ilíada do Homero. Essa é uma história assim que eu li ele na íntegra porque eu fiz o meu estágio na graduação, ele era uma das leituras obrigatórias. E eu, então, de início a leitura, assim, ler ele em verso é muito difícil, mas depois que tu te acostuma, te adequa a essa leitura em verso, se torna um livro maravilhoso, cheio de intriga e de ação. A história, ela se passa durante a Guerra de Troia e, entre batalhas e eventos que ocorrem com grandes heróis como Aquiles e Agamenon. E eu queria pedir licença, então, para ler um trecho para vocês, para mostrar como se dá essa ação. Bom, logo que Heitor percebeu que o magnânimo Patroclo fora por bronze agudo atingido e que a salvo tratava de pôr-se por entre as filas cortando, achegou-se-lhe e a lança-lhe em terra no baixo ventre, indo a ponta aguçada nas costas sair-lhe. Tomba ruidoso, causando aflição aos guerreiros acaios. Do mesmo modo que um leão vence em luta incansável javardo, quando o ardoroso pelejam no cimo de um monte por causa de fonte exígua, onde a sede abrasante aplacar ambos querem, até que o javardo, ao ofegar, ante a força do leão vai cair vencido. O ínclito Heitor, desse modo, de perto, com a lança a existência do filho do claro Menécio, que a muitos matara. Ou seja, é um pouco difícil, mas é muita ação, gente. Depois que tu passa essa dificuldade, vira um livro sensacional. É como tá vendo um filme de ação. Outro livro que eu gosto muito e que eu recomendo, que eu acho que todos deveriam ler, é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Por que que eu acho? Esse livro aqui, ele foi um hit nos anos 80, foi um grande sucesso. E hoje ele tá meio esquecido, mas eu acho que ele merece ainda ser lido. Eu não lembro muito bem dos detalhes do enredo, mas eu lembro que ele se passa durante a Primavera de Praga. E eu gostei muito, na época que eu li, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, ou seja, já faz uns 15 anos que eu li. Eu gostei muito e se tornou, na hora, um dos meus livros preferidos. E, enfim, eu recomendo demais, que eu acho que vocês também vão gostar de ler. E ainda, outro livro que eu acho, né, que todos deveriam ler
é o Anna Karenina, do Tolstói. Eu tive vontade de ler esse livro pela primeira vez porque ele é citado no A Insustentável Leveza do Ser. E o Milan Kundera dá um baita de um spoiler sobre o final da história. Mas eu, particularmente, eu não me importo com spoilers, eu quis ler mesmo assim e foi uma leitura fantástica. Ele é sobre a história da Anna Karenina e a relação que ela tem com seu amante, o Conde Vronsky, e de como esse affair, como essa relação vai levar a Anna Karenina à ruína. Tá? Então é uma história bastante trágica. E assim, por mais que ele tenha quase 1000 páginas, né, seja um calhamaço, ele é muito bom de ler. A gente lê assim como se fosse Harry Potter, gente, de tão envolvente que é a narrativa. A narrativa do Tolstói realmente é muito boa. Eu não recomendo essa tradução aqui, tá? Uma tradução já mais antiga, mas eu ainda quero comprar aquela que, se eu não me engano, saiu pela 34, eu ainda quero reler numa tradução mais recente. Bom, esses aqui são meus livros preferidos, são 5 dos meus livros preferidos e que eu acho que todos deveriam ler. E vocês, quais são os livros preferidos de vocês? Me contem aqui nos comentários quais são os livros preferidos de vocês, beleza? Gente, por hoje era isso. Se vocês curtem o conteúdo que eu produzo aqui no canal, não se esqueçam de assinar, tocar o sininho para receber as notificações e de dar um like no meu vídeo, beleza? Por hoje era só isso, leitor. Até a próxima!